Bom dia a todos. Ao fazer esses vídeos sobre o diagnóstico diferencial entre o transtorno do espectro autista e esquizofrenia, tendo como base o caso Aparecida, percebi que já tinha esquecido muitos detalhes. Assim, decidi pegar o segundo volume do livro O Coque da Medusa, mergulhando nas profundezas da esquizofrenia, onde escrevi a história de Aparecida, narrada pela mãe adotiva, e colocar aqui para ter uma visão melhor de tudo o que aconteceu. Vai não só me ajudar a seguir um caminho mais linear, sem tendo que voltar a toda hora para falar alguma coisa que eu esqueci, como dar oportunidade àqueles que não leram o livro e que com certeza não lerão, de em poucos minutos, um pouquinho mais, ter uma ideia do que aconteceu conosco nesses anos todos, de por que estamos aqui, tá? Espero também tornar as minhas aulas lá, nos vídeos, mais dinâmicas, sem ter que ficar dando exemplos toda hora, porque os exemplos estão tudo aqui. Vou contar não só o que está no livro, mas até agora. Ela hoje tem 42 anos e mais de 25 anos fazendo tratamento. Eu acho bem interessante saber como isso é feito aqui na Itália também. Aparecida, como chamei o personagem, que na realidade é nossa filha. Hoje tem 42 anos e desde os 13, 14 anos tem um diagnóstico de esquizofrenia. E somente agora, estudando para fazer esses vídeos, me voltaram as dúvidas de que fosse só esquizofrenia que ela sofria, pois, em muitas ocasiões, levei essas dúvidas aos profissionais que a tratavam, uma vez que ela sempre foi bem diferente dos outros pacientes com a mesma patologia. Entretanto, como ela melhorou com os medicamentos e os surtos, nunca mais voltaram depois que iniciou o tratamento com a clozapina. Desisti de procurar chifre em cabeça de cavalo, embora ela nunca tenha melhorado de alguns sintomas. E, ao ser avaliada pelo psiquiatra para começar o tratamento para esquizofrenia aqui na Itália, foi diagnosticada também com autismo. Ela sempre foi meio diferente. Realmente, mesmo antes de ter os surtos que a definiram como esquizofrênica, ela já era bem estranha. A gente achava que ela era diferente porque era adotada. A mãe contou que fez de tudo para tirar, mas não adiantou. E para ninguém descobrir que estava grávida, amarrou a barriga com faixas de pano. Tão bem amarrado que nem a mãe dela, nem os outros filhos desconfiaram de nada. E eu, na minha ignorância, achava que ela era estranha por ter sido rejeitada e por ter crescido dentro de um ambiente apertado, que ela era esquisitinha. Tive outros filhos e sabia que tinha alguma coisa errada com ela. O problema, também, é que eu não acreditava que fosse uma doença. Acho que esse foi o meu maior erro. Conforme ela foi crescendo, tinha até vezes que eu achava que ela era meio lerda mesmo, porque não aprendia as coisas. Só que em outras vezes, ela parecia muito esperta, até mais do que nós. O que mais chamava a atenção, desde quando ela foi para a nossa casa com apenas 2 dias de idade, era que quando chegava uma visita, qualquer uma, Aparecida arrumava um berreiro. Chorava muito, mas tanto, até que a pessoa fosse embora. Na medida em que ela foi crescendo, foi deixando de chorar, mas continuou se escondendo embaixo da mesa e até das camas quando chegava a gente. Se não tinha como se esconder, fechava os olhos. Minhas outras filhas me ajudavam a cuidar de Aparecida, a dar a comida, banho, colocar ela para dormir. Mesmo assim, ela não demonstrava nenhum sentimento por elas e nem por mim. Para ela parecia existir só o pai. Adorava ele, que também a tratava com muito carinho, tanto que as outras irmãs começaram a ter ciúmes. Acho que não só elas, eu também. Ela engatinhou e andou um pouco mais tarde que as outras, mas nada que a gente ficasse assustada. Quando andou, tínhamos que ficar de olho o tempo todo, pois saía de casa
até mesmo sem roupa. Só demorou muito para falar. Quando conseguiu dizer as primeiras palavras, já tinha mais de 4 anos. Antes, quando queria alguma coisa, apontava ou chorava até que a gente adivinhasse o que ela queria. Parecia que ela sabia falar, mas não queria falar. Outra coisa que acontecia e a gente não sabia explicar era que, de repente, de uma hora para outra, sem nenhum motivo, parava de comer e até de beber água. Ficava desse jeito um dia, 2, e depois voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quando recusava ingerir qualquer coisa, precisava ser internada no hospital da cidade. Achávamos que era algum problema na garganta, mas os exames não mostravam nada. Quando ela tinha quase 5 anos, a coloquei numa escolinha que tinha perto de casa. Já que eu precisava trabalhar, as irmãs precisavam estudar e não podiam cuidar dela. Só que depois de alguns dias, a dona da escola me chamou e disse que estava tendo problema com a menina, que ela não conseguia acompanhar as outras crianças, não fazia nenhuma tarefa, não conversava, não brincava com nenhum dos colegas, ficando o tempo todo sem fazer nada, calada num canto da sala. Quando falavam com ela, fechava os olhos e não respondia, que era para eu procurar um médico para ver se ela não era surda ou retardada. E se fosse retardada, nunca ia aprender a ler nem escrever. Por causa disso, arrumei um serviço para trabalhar só de manhã e de tarde. Quando ela estava em casa, eu ensinava e ajudava ela a fazer as tarefas da escola. Aqueles novelinhos da titia nas folhas de papel, que eu não sabia para que servia, a recortar figuras das revistas velhas que eu precisava ficar pedindo para as outras pessoas, pois não tinha dinheiro para comprar. As irmãs, o pai e até a comadre Jurema não entendiam por que eu ensinava a mesma coisa todos os dias. Minha comadre reclamava, dizia que à tarde era a única hora que ela podia ir lá em casa quando o marido estava dormindo. E eu não podia nem conversar, já que eu tinha que ensinar a Aparecida. Mandava eu largar de vez, dizendo que aquela não tinha jeito. Às vezes, eu até achava que ela tinha razão, porque a menina não aprendia mesmo, e se aprendia, parecia esquecer tudo o que eu ensinava. Ensinava uma coisa num dia, mostrava como ela tinha de fazer. Ela fazia. No outro dia, ela parecia que nunca tinha visto nada daquilo. Outras vezes, eu achava que ela não fazia as coisas, era por preguiça, por birra. Na minha ignorância, não conseguia entender aquilo. Às vezes, não, muitas vezes, quase todos os dias, eu perdia a paciência e nessas horas o pau comia. Além de dar porrada, eu falava muita merda, xingava de tudo quanto é nome, dizia que ela era uma anta, um bicho preguiça e outras coisas piores. Só que quando ela começou a estudar numa escola de verdade, no pré-primário, depois de um tempo, a professora me chamou na secretaria e disse que era para eu levar ela para uma escola para crianças especiais. Não entendi direito, e ela explicou que era para eu levar a Aparecida numa escola para deficientes mentais, numa APAE. Lá eles iam fazer uns exames para descobrir qual era o problema que ela tinha. Disse que ela era incapaz de aprender qualquer coisa, que precisaria de tratamento especial, o que eles não poderiam dar naquela escola. Veja, eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não achava que ela era retardada. Não retardada como eles diziam. Como eu disse, sou ignorante, mas não sou burra, e fora isso, eu já tinha criado outros filhos, tinha experiência. Só que não dava para fazer de conta que tudo estava certo, que ela era normal, porque as coisas que ela fazia não eram coisas de uma criança normal. Uma vez, por exemplo, a gente foi para Santarém de navio numa festa da igreja. A gente viajou durante o dia todo, quase 9 horas, e ela não quis ir ao banheiro. Preferiu fazer xixi na roupa. E já tinha quase 7 anos. E esquecer que aprendia de um dia para o outro também
Não era coisa de uma criança normal. Fora isso, ela aprontava como qualquer outra criança, e eu era preocupada como qualquer outra mãe. Lembro de uma vez em que ela tinha uns 6 anos, que pegou uma tesoura daquelas 100 pontas que eu tinha comprado para ela fazer as tarefas dela na escola e enfiou no olho. Saímos como loucos para o hospital e ainda bem que tinha furado entre a pálpebra e o olho. Devido à conversa com a professora e também por outras dificuldades, decidimos voltar para a nossa terra, em Minas Gerais. Lá, enquanto procurávamos uma casa mais barata para alugarmos, ficamos em uma casa perto do centro, onde todas elas foram matriculadas numa escola pública. Um prédio grande, tradicional, muito bonito. Quando encontramos uma casa bem mais barata, na periferia, mudamos todas elas para uma escola bem pertinho da casa nova, que de nova não tinha nada. Estava caindo aos pedaços, não tinha forro, e no inverno, que nenhum de nós estava acostumado, era tão fria, mas tão fria, que as meninas reclamavam que tinham vindo morar dentro de uma geladeira. As outras não reclamaram da escola e até acharam bom. Logo foram fazendo amizade ali por perto, mas ela nunca fez nenhuma amiguinha. Reclamou muito da escola, não queria ir, dizendo que lá só tinha pobre. Não sei de onde ela tirou que a outra escola era uma escola de rico. Mesmo morando numa cidade muito maior do que Bico do Boto, com mais recurso, eu não procurei para ela nenhuma escola de criança especial e continuei fazendo o que já fazia, desde que ela começou a estudar. Todos os dias eu ensinava a ela a fazer as tarefas e estudar para as provas. Ensinava a mesma coisa, umas 10, 20, 30 vezes. Foi duro, mas valeu a pena, já que ela conseguiu aprender a ler, a fazer conta e foi passando de ano, me provando que não era uma retardada, como eles diziam. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar é que depois que começou na escolinha, ela começou a me tratar muito mal e a reclamar que as irmãs maltratavam ela. Quando a gente chegava da rua ou do trabalho, ela corria contar que as irmãs tinham batido nela. No começo a gente brigava com as irmãs e até cheguei a dar muita porrada nelas. Por causa disso, a gente acreditava no que ela falava. Não tinha motivos para mentir. Até mostrava as manchas no corpo, onde dizia que elas tinham batido. As irmãs diziam que era mentira, mas levavam pisa assim mesmo. Aquilo tudo acabou fazendo com que elas passassem a ter raiva dela e também que fossem se afastando dela e de mim. Já disse, né, que ela nunca teve uma amiguinha com quem brincar e nem mesmo depois que cresceu, como é normal as meninas terem. As outras crianças pareciam não gostar dela. Diziam que ela era esquisita, malinavam e corriam quando ela chegava perto. E ela não brincava com ninguém, nem mesmo com as irmãs. Ela era diferente mesmo. Não parecia uma criança como as outras. Desde pequena tinha um comportamento que não era normal para a idade dela, nem no meio em que a gente morava. Era cheia de cerimônia para comer. Colocava um pano em cima do colo, só queria comer com garfo e faca. As irmãs diziam que ela pensava que era uma rainha ou uma princesa e que nós era tudo escravo dela. Nas festinhas, também não brincava com as outras crianças. Achava um lugar perto da comida e ficava ali até o final da festa, comendo sem parar. Uma vez, uma vizinha veio me perguntar se eu não dava comida para ela em casa, que todo mundo dizia que ela parecia uma morta de fome. Teve um dia que eu estava em casa, sem trabalhar, e passei a tarde inteira no meu quarto, arrumando algumas roupas que elas ganharam e precisavam ser apertadas. Era feriado na escola, as outras duas tinham saído para brincar com os amiguinhos, e ela ficou na varanda. A maior parte do tempo, brincando com uma boneca loira que tinha ganhado de presente da comadre Jurema. Nesse dia, o pai saiu para fazer um serviço que tinha aparecido.
já que não dava para perder. Quando ele nem bem tinha entrado em casa, vindo do serviço, Aparecida correu para ele, dizendo que eu tinha batido nela até machucar e mostrou uma mancha na perna, que parecia mesmo uma paulada. Conforme ela foi crescendo, percebemos que qualquer batidinha deixava uma mancha roxa no lugar. Me pergunto hoje se ela batia e, ao ver o roxo, interpretava como uma paulada dada por alguém, ou se ela se batia, esperando que a gente acreditasse que havia apanhado ou levado um apertão de alguém. Quando mais tarde ela surtou. Na época em que começou a dizer que a filha da vizinha falava mal dela, que a professora de ciências gostava de mulher e não parava de olhar para ela, parecendo querer fazer sexo com ela, ali mesmo na sala de aula, que qualquer menino que chegasse lá em casa para conversar com as irmãs não parava de olhar para ela. Mesmo ela tendo contado aquelas mentiras quando era mais criança, a gente não tinha certeza se ela estava mentindo. Foi naquela época ainda quando comecei a perceber que sempre que podia, elas jogavam uns contra os outros e, o que era pior, jogava o pai contra as irmãs e contra mim. Quando ele chegava do serviço, todo dia ela corria dizer que alguém tinha maltratado ela, que eu tinha maltratado ela. Fui pegando raiva daquela menina, até que fiz uma coisa que me envergonha até hoje e que acredito que contribuiu muito para ela ficar louca. Um dia, ela não quis fazer uma tarefa que mandei e, para piorar, disse que eu não mandava nela, que eu não era sua mãe, que só ia obedecer se fosse o pai que mandasse, e saiu correndo para o quarto. Corri atrás dela. Não ia bater, só queria saber o que tinha acontecido, pois, apesar de tudo, ela nunca tinha sido tão maligna comigo daquele jeito. E quando me viu ali no quarto, veio com tudo para cima de mim. Falou de tudo o que possam imaginar. Disse que me odiava, me xingou de desgraçada e, apontando o dedo bem próximo do meu rosto, falou uma coisa que nunca consegui entender, nem esquecer. Você é minha escrava. Totalmente fora de mim, segurei pelos braços e empurrei ela contra um canto da parede, segurando ela de um jeito que ela não pudesse fugir e nem me chutar. Quando eu vi que ela estava bem presa e que eu estava a salvo dos chutes que ela me dava, olhei bem para ela e disse que ela estava certa, que eu não era mesmo a sua mãe de verdade. Mesmo que eu fosse uma mãe de mentira, eu era a sua mãe de verdade, e que ela me ouvisse bem, porque eu ia dizer por qual razão a mãe de verdade era eu, e não aquela que tinha parido ela. Falei um monte de merda e despejei tudo em cima de uma criança de apenas 5 anos. Falei que eu era a mãe dela sim, já que era eu que estava criando ela desde que ela nasceu, porque a mãe dela, a de verdade, tinha largado ela no hospital, que eu, muito burra, tinha ido lá e trazido ela para casa. Tinha obrigado as pessoas a aceitarem ela como irmã, como filha. E era por causa disso que eu era sua mãe de verdade. Sim, e exigia que ela me respeitasse. Saí do quarto chorando de raiva, não dela, mas de mim. Tinha esquecido o meu papel, que a criança ali era ela, e eu era a mãe. Era eu quem tinha a obrigação de fazer a coisa certa. Mas calma. Voltei ao quarto e a abracei. Coloquei ela no meu colo e contei a história verdadeira. A mãe só deu ela porque não podia sustentar mais uma criança, porque já tinha um montão de filhos e que ela havia se arrependido, que mais de uma vez tinha aparecido para falar que ia pegar ela de volta, mas que por nada neste mundo a gente ia deixar a mãe levar ela. Desse dia em diante, nunca mais Aparecida me tratou mal. Quando ela ficou bem doente, sim, mas naqueles anos, não. Não era carinhosa como era com o pai, mas se esforçava para fazer tudo o que eu queria, para aprender as tarefas escolares, me aguentando durante horas a fio, sem reclamar. Foi aprendendo a fazer alguns serviços na casa, lavar uma louça, varrer o chão, arrumar a bagunça
no lugar. Não fazia direito, mas eu sentia que ela tentava me agradar. Só que ela passava horas fazendo a mesma coisa. Gastava muito sabão. E eu preferia que ela não fizesse nada. Me dava nervoso ver ela varrer o mesmo lugar 10, 20 vezes e a sujeira continuar lá. Ela era enjoada com roupas e não aceitava qualquer coisa, querendo só coisa de marca, como dizia. Quando já estava mocinha, com uns 12 anos, fui com ela numa loja dessas em que as coisas são mais baratas. Comprar um jeans para ela e ela me fez perder uma tarde inteirinha. Experimentava tudo e não gostava de nada. Depois que saímos, ao ver uma calça igualzinha a uma que ela havia experimentado e não gostado, quis que comprasse só porque era numa loja chique. E se a gente não fizesse os gostos dela, amarrava o burro e não falava mais com a gente. Isso ela fez a vida toda. Era de assustar a cara que ela fazia. Imagine o que era andar de ônibus com ela com aquela cara. Todo mundo ficava com medo e nem olhava para ela. Quando ela fazia aquela cara, também não adiantava brigar nem agradar. Ia dormir sem falar com ninguém, mas no outro dia acordava, como se nem lembrasse de nada. Só comia se a comida estivesse do seu agrado e não gostava de comida de pobre, como dizia. Se não estava do gosto dela, jogava tudo no lixo, dizendo que era comida que nem cachorro queria. Depois que a gente se mudou para uma cidade maior, um dia fomos passear no shopping e ela quis comer no McDonald's. Depois disso, só queria comer lá, mesmo que fosse o mais baratinho, dizendo que lá era um lugar que só comia rico. Ela não gostava de pobre, e se a gente fosse visitar alguém pobre, ficava de cara feia e não olhava para ninguém. Mas se a casa fosse bonita, ela ficava feliz, tratava todo mundo bem. Falava em como casa de rico era bela. Apesar dessas manias e de ser considerada estranha por quase todo mundo, ela não dava trabalho. Tratava a gente bem. E eu achava que era bem tratada por nós, pelas outras pessoas que a gente conhecia. Já não fugia tanto e até demonstrava gostar de algumas delas, ficando por perto quando elas iam na nossa casa. E de quem ela não gostava, continuava fugindo. Se algum desses chegava lá em casa, ia rapidinho se esconder no quarto, não saindo de lá mesmo que fosse o horário da comida. Eu achava que era por tudo isso que essas pessoas saíam falando que ela era muito esquisita. Tentava falar com ela para não se comportar daquele jeito, mas não adiantava. Nunca conheci alguém tão teimosa. Ela chegou até o primeiro ano do segundo grau, mas isso levou muitos anos. Depois que entrou no primeiro ano, que foi alfabetizada, ela foi passando raspando até o quarto ano. Acho que eles passavam ela por pena, ou o que eu acho que era mais verdadeiro, para se livrarem dela. As professoras diziam que ela era fraca, mas muito boazinha, não fazia bagunça e não entrava em confusão. Só que quando chegou na quinta série, que tinha mais matérias e mais professores, ela reprovou em quase todas. Pensamos que era porque a gente tinha mudado de cidade no mês de setembro e até as outras quase reprovaram. Nessa época, meu marido tinha arrumado um emprego de carteira assinada numa cidade vizinha, bem maior, e todos nós sofremos para nos adaptar. Ela não gostou da escola e, depois de alguns meses, começou a se queixar, dizendo que não queria ir, que lá só tinha maloqueiro, uma palavra que não fazia parte do nosso vocabulário. A gente insistia, ameaçava, prometia alguma recompensa, mas nada adiantava. No fim do ano, ao perceber que ia reprovar novamente, desistiu de vez. Nem quis que a gente fizesse a matrícula para o ano seguinte. Dizia que já estava com quase 13 anos e não ia querer fazer a quinta série pela terceira vez. Como ela era muito mais alta que a maioria dos alunos, dizia que parecia uma velha no meio daquelas crianças. Veja, ela tinha argumentos, né, tinha noção das dificuldades,
Um tempo depois, quis aprender a mexer com o computador. Arrumamos um curso, mas mesmo conseguindo se sair bem, o que chamou a atenção de todo mundo que ainda achava que ela não aprendia porque era retardada. Também desistiu depois de alguns meses. Um dia, chegou em casa dizendo que não ia mais. Depois de perguntar várias vezes por quê, já que antes parecia gostar tanto e estava indo tão bem, disse que não ia porque uma colega falou que ela parecia um homem e não uma menina.